Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniel Brits. A professora me convidou para contar a minha trajetória profissional, passar algumas dicas de recursos humanos para os alunos. Então é isso que eu vou começar agora. Então vamos lá. Qual que é a minha trajetória, qual que é a minha formação, né, primeiramente falando? Eu sou administrador de empresas, estudei na Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz também pós-graduação em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma segunda pós-graduação em gestão estratégica de pessoas pela FIA-USP e no momento eu curso mestrado em administração pela UF, em Volta Redonda. Então essa é um pouco da minha trajetória profissional e já é uma das primeiras dicas aqui que eu posso passar, é que a gente tem que buscar conciliar nossa formação acadêmica com aquele ramo de atividade que a gente está executando, né? Eu vejo muitos profissionais aqui na área de RH, aliás, atendo muitos profissionais aqui quando vem ao RH, falando justamente isso. Não me identifico com essa área que eu trabalho, eu quero fazer um curso numa outra área. Então a minha primeira dica é essa: foque a sua formação naquela sua área de atuação. Tente ficar o melhor, o maior especialista possível naquela área que você está fazendo. Então, contei um pouco da minha formação acadêmica para vocês, falar um pouco sobre a minha trajetória profissional em si. Então, na época da faculdade, fiz estágio e também, assim que eu terminei, eu fui trabalhar no Instituto de Previdência, no setor de tesouraria, no setor financeiro do Instituto de Previdência. Trabalhei lá por 2 anos. Em seguida, passei no concurso público para uma empresa pública aqui de Resende, do setor nuclear. E lá eu sempre trabalhei lá desde 2007 na área de recursos humanos. Atualmente sou o coordenador de desenvolvimento de pessoal dessa indústria pública aqui do setor nuclear da cidade de Resende. Então, o que eu posso verificar? A empresa que eu trabalho aí tem mais de 1.000 empregados, a gente tem unidade de atuação aí em 7 estados da federação, mas a maior unidade aqui em Resende, são 2 fábricas que a gente possui aqui, são praticamente 700 empregados, mais quase 500 terceirizados que trabalham aqui. E eu sou coordenador de desenvolvimento de pessoal, atendo a todas essas unidades. O que a gente percebe, o que eu percebo aqui na área de atuação, e a gente vê muito sobre essa questão geracional, é um assunto que está muito em voga, e a gente percebe realmente no atendimento, no dia a dia, que você tem maneiras diferentes de pensar o mundo dependendo da idade que você tem, da vivência que você tem, da experiência que você traz. Isso impacta um pouco, e também a utilização de recursos tecnológicos. A gente vê que as pessoas às vezes têm uma certa facilidade, se forem um pouco mais novos, com a tecnologia, vamos chamar assim, são mais nativos nesses usos de tecnologia. Então, falando um pouco vou só retomar a trajetória profissional. Eu sou concursado como administrador, ingressei na área de recursos humanos, fui supervisor de recursos humanos e atualmente estou como coordenador de recursos humanos. Então, o primeiro cargo de gestão que eu tive foi de supervisor. Na época, supervisionava uma equipe de, se eu não me engano, eram 5 empregados diretos e mais 6 estagiários que a gente tinha nessa equipe. O primeiro desafio da carreira é esse, então, é quando você passa de ser um analista, né, um profissional que age ali, gerencia a sua própria carreira, né? Eu cuidava dos meus prazos, eu definia o cronograma das atividades que eu tinha que fazer, trabalhava como membro de alguma equipe para esse primeiro desafio profissional que eu tive, que foi ser supervisor dessa minha equipe. Então mudou tudo, né? Porque eu passei a ter que definir prazos para outras pessoas executarem as atividades. Eu tive que escolher quais equipes iriam trabalhar. Eu tive que definir prioridades para as equipes. Então, você deixa de se autogerenciar e passa a gerenciar uma equipe de pessoas. Isso tem uma mudança de mindset muito importante. E vou trazer uma dica de livro para vocês que me ajudou nesse momento. É um livro que não é um livro novo, é um livro de 2010, 2011, chama Pipeline da Liderança. Vou mostrar para vocês aqui, não sei se dá para ver direitinho. Foi lá escrito pelo professor Rancharan, né? É um livro que ajuda muito a gente nessa primeira parte de desenvolvimento de liderança, né? E aí, o que esse livro basicamente traz aqui?
ele fala que você ser um bom líder é um diferencial no mercado de trabalho para você. Então, como eu falei, ele vai fazendo esse caminho, esses pipelines, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem para mostrar para vocês. E vai dizendo os desafios que são em cada uma dessas passagens da carreira. Achei aqui. Vai dizendo os desafios que são em cada uma dessas passagens da carreira, tá vendo? Então, quando você deixa de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros, gerenciar gestores, funções e tal. Eu vou falar um pouquinho sobre só o primeiro, até para a gente não se alongar muito. Então, quando eu passei de gerenciar a mim mesmo para gerar a equipe, eu passei por aqueles desafios que vocês entenderam aí, definir prazos para os outros. Não mais eu tinha que fazer tudo, eu não era mais responsável pelas entregas, não estava mais na minha mão. Eu dependia de outras pessoas fazerem a entrega por mim. Isso exige uma série de novas habilidades, de novas competências aqui, para que a gente possa conseguir fazer isso. Então, o primeiro desafio é esse. Tem muita gente que nesse momento da carreira, quando surge o convite para assumir um cargo de gestão, a pessoa não se sente preparada, acha que não é o momento e recusa esse convite. Isso é muito comum, gera muita dúvida. Não quero ser responsável por outras pessoas, ter que definir, dizer não, aumento de salário, vou dar para um, não vou dar para outro, cortar uma pessoa, desligar uma, admitir outra. É um momento difícil. Liderança não é uma coisa nata, você desenvolve, a cada dia eu aprendo. Então, eu já sou líder há 7 anos, então estou sempre aprendendo características novas, vai aumentando a complexidade também do que a gente faz, mas tem que ter esse primeiro estalo, e eu acho que é muito importante na carreira, se tiver a oportunidade de assumir, ou se almejar assumir, que você assuma uma cadeira de gestão. A gente sabe que o número de cadeiras de gestão são poucos, mas o gestor é o responsável por conduzir as equipes ali. Tem um ditado, eu tive um antigo chefe que falou assim, você quer... Eu também tive esse primeiro dilema, no primeiro cargo de gestão que eu tive. Ele falava assim, você quer ser o cachorro do rei ou você quer ser o rei dos cachorros? Isso é uma coisa que me marcou muito. Nesse momento, o que é ser o cachorro do rei? É estar ali do lado do líder, apoiando dele, tudo, mas você não conduz as mudanças. Quando você é o líder, você é o responsável por conduzir as mudanças. Isso tem bônus, isso tem ônus também na sua carreira. Tem um outro patamar da carreira também, é quando você passa de liderar a equipe e você passa a ser líder de outros líderes. Então, vou dar um exemplo. Acima de mim tem um gerente de recursos humanos. Esse gerente de recursos humanos, ele tem 2 liderados. Um coordenador de desenvolvimento pessoal, que sou eu, e tem um coordenador de folha de pagamento, que é uma outra menina. Então, ele não é líder direto de uma equipe, ele é líder de líderes. Então, ele é líder de 2 coordenadores, e esses 2 coordenadores, no meu caso, da minha equipe, eu lidero outras 27 pessoas, outra menina lidera 11 pessoas da folha de pagamento. Então, ele não lida direto com as 27 pessoas, ele lida comigo, e eu lido com as outras 27 pessoas. Então, também é um outro patamar, é uma outra estrutura. E uma coisa que se fala muito, Rachara, para eu poder terminar um pouco dessa primeira dica de liderança, que é sempre, já que se você já é líder, sempre esteja pensando na sua sucessão. Quem vai ser a pessoa que vai te suceder? Muitas vezes o líder pega, centraliza as informações, guarda tudo ali para ele, vê todo mundo como uma ameaça ao seu cargo, e não é pelo contrário. Aquele que faz isso, que tem esse comportamento, fica preso na cadeira de líder, nunca vai ser promovido. Para você ser promovido, você tem que desenvolver um outro líder para que consiga assumir o seu lugar e que você possa alçar voos mais altos. Então, é fundamental que se prepare a liderança. A gente sabe, eu lido todo dia, os líderes têm dificuldade dessa competição interna, têm dificuldade de lidar com isso. Falei um pouquinho sobre liderança. Queria trazer uma outra dica que eu acho que às vezes a gente deixa um pouco de lado, deixa em segundo ponto, que é a questão do relacionamento. Eu vou trazer uma segunda dica de livro aqui, que é esse aqui, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro pequenininho, cabe na palma da mão, livro da década de 50. E esse livro fala basicamente sobre o poder da persuasão, da influência, como construir relacionamentos. Na primeira aula lá do curso de administração, tem a definição. O que é uma empresa? Empresa é um agrupamento de pessoas com foco em atingir um objetivo. Se a empresa é um grupo de pessoas para atingir um objetivo, obviamente essas pessoas se relacionam, obviamente essas pessoas criam laços de amizade,
obviamente essas pessoas têm influência umas sobre as outras. E esse livro pequenininho é um livro clássico para ajudar a gente a se relacionar melhor com as pessoas. Quem é promovido na empresa? Aquele que faz melhor as suas entregas, que é o mais competente, que é o melhor tecnicamente, ou aquele profissional que tem contato de todo mundo, tem o celular de todo mundo, se relaciona com todo mundo, conversa com todos na empresa, é visto, aquela famosa frase, quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Quanto maior o seu poder de influência, de comunicação, de relacionamento, maiores são as chances de uma promoção, de um aumento salarial. Tem que ser visto, tem que influenciar pessoas. Influenciar de uma maneira positiva, tá, gente? Sempre com uma maneira ética. Importante frisar isso, né? Influenciar para o bem. Isso é até uma coisa que... O livro é da década de 50, né? E com o desenvolvimento das redes sociais, a gente tem hoje influenciadores sociais, né? O livro é sobre influenciar pessoas, não é para influenciar redes sociais. É um outro viés, é totalmente diferente. Influenciar pessoas de uma maneira positiva, com ética, se relacionar bem, não querer... Todo mundo na empresa, no trabalho, no colégio, conhece alguém que você fala o nome da pessoa que ele... Esse aí é problemático, esse aqui não tem jeito, esse aqui eu quero longe de mim, eu sei que eu vou trazer, só vai dar problema. Não é essa a imagem que você tem que ter. Você tem que pensar muito bem na imagem que você quer construir da sua carreira. Desde a roupa que você veste, o cabelo que você corta. Isso tudo é muito importante da gente pensar na nossa imagem. Isso influencia, isso transmite. Até a roupa transmite uma mensagem. Então você tem que estar muito afiado, antenado, pensando muito bem em que mensagem que você está passando, qual o recado que você está dando, da maneira que você fala, da maneira que você se veste, com os comportamentos que você tem, porque é aquela coisa, todo mundo está observando todo mundo o tempo inteiro na empresa. Isso é fundamental. Existe rivalidade, existe competição, existe concorrência, e a gente precisa ter alguma forma de se destacar. Se destacar é se comunicando, se comunicar cada vez melhor, se comunicar com todo mundo. Vou puxar até um tema muito importante agora, a questão da diversidade e inclusão está nisso aqui também. As empresas não admitem mais um comportamento de racismo, homofobia, capacitismo, etarismo. As empresas não admitem mais esse tipo de coisa. Isso já está cansado de comprovar diversos artigos, diversos estudos. A diversidade, ela potencializa o seu resultado empresarial, né? Quanto mais diversa a equipe que você tem, maiores os resultados que você alcança. Então não é tolerado mais um ambiente repressivo, um ambiente que não respeita a diversidade. Isso é fundamental que a gente tem. Inclusive tem um caso bastante famoso que aconteceu no FBI. Lá nos atentados do 11 de setembro, desculpa, na CIA, não foi no FBI, não foi na CIA. Lá nos atentados do 11 de setembro, tinha-se nos relatórios lá da CIA, você já tinha algumas informações que tinha a possibilidade de haver um atentado terrorista nos Estados Unidos, liderado pela Al-Qaeda, pelo grupo terrorista lá. E aí, qual era a questão que tinha na CIA? A CIA, mesmo tendo a informação na mão, esses relatórios de que havia essa possibilidade de um ataque terrorista, ela não acreditava que aquele tipo de pessoa muçulmana que veio lá do Afeganistão, com poucos recursos, às vezes falando inglês de maneira pouco fluente, que elas teriam capacidade de executar aquele atentado terrorista. Então eles tinham concebido uma ideia de que para conseguir fazer um atentado terrorista nos Estados Unidos, você teria que ter uma série de outras competências que eles julgavam que aqueles terroristas ali que estavam reportados no relatório não teriam capacidade de fazer. Agora, por que tinha essa imagem? Por que os analistas da CIA imaginavam que aquele grupo não era capaz? Qual era a formação? Como é que aqueles analistas foram treinados? Isso é uma coisa importante. A entrada para a CIA, né, é um processo complexo de você entrar, então você tem que estudar nas melhores universidades, são as mentes brilhantes, e tinha uma seleção muito pesada e muito forte em que eles escolhiam praticamente o mesmo tipo de profissional. Quem conseguia passar naquele filtro extremamente rigoroso da CIA, geralmente era um homem branco, protestante, que vinha daquelas principais universidades dos Estados Unidos, Columbia, Harvard. Então, se o cara não
passasse por aquele crivo, ele não seria escolhido. Quem estava escolhendo, escolhia pessoas exatamente iguais a eles. Brancos, protestantes, que vieram dessas universidades, escolhiam outros brancos, protestantes, que vieram das mesmas universidades. Essa mentalidade, esse grupo todo, pensando exatamente igual, não vislumbrou que um outro cara de uma outra realidade completamente diferente, vindo lá do Afeganistão, lá não sei de onde, teria capacidade de executar aquele atentado. Então a importância que você tem do olhar diferente, desse olhar de diversidade. Trazer uma terceira dica para vocês aqui, mudando agora de assunto, que a gente tem relatado muito, sempre assim, todo gestor que chega lá no RH para me procurar fala o seguinte: pô, Daniel, tô precisando de mais gente na minha equipe, tô com muita coisa para fazer e o pessoal não tá dando conta de fazer. Então eu sempre passo essa dica aqui, que é um método de gerenciamento de trabalho, conhecido como Scrum, nenhuma novidade também. Ele promete aqui fazer o dobro com a metade do tempo, simplesmente organizando as tarefas, passando uma metodologia, né, que ajuda a gerenciar as atividades, gerenciar os projetos, e a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, e é uma ferramenta que ajuda a organizar melhor o nosso tempo, as nossas prioridades, e tenho certeza que vai ajudar vocês aí no tempo, a organizar o tempo de vocês, a fazer mais coisa, com menos tempo possível, porque é isso que você é cobrado. Chegar lá, você tem que fazer por 2, por 3, por 4 pessoas. Por fim, a professora me pediu para abordar um tema com vocês aqui também, já estou me alongando um pouco no discurso, que era para falar sobre as questões de seleção, recrutamento, seleção, entrevista de emprego. Então já vou começar diferenciando aqui. Recrutamento é quando a empresa divulga as vagas que ela tem, ela vai tentar atrair esses candidatos. Isso chama recrutamento. Ela vai divulgar hoje nos sites, pode divulgar no próprio site da empresa, em sites de recrutamento, como da Gup, outros sites que tem por aí. Você vai lá, vai cadastrar seu currículo, pelo LinkedIn também. E tem uma série de ferramentas que vocês conhecem bem aí, de recrutamento, onde a vaga é divulgada. Você dá publicidade àquela vaga e tenta atrair os candidatos. Isso é recrutamento. A segunda parte é a seleção. O que é importante a gente saber da seleção? Antes da vaga ser publicada no recrutamento lá, o gestor senta lá com a área de recursos humanos, estou contando para vocês os bastidores, essa informação é importante. O gestor tem uma necessidade de vaga, ele senta lá com a área de recursos humanos antes e fala: Daniel, eu preciso de uma vaga de engenheiro, de produção, o cara tem que ter tantos anos de experiência, ideal que ele tenha essa formação, e passa e aí passa as competências comportamentais também. Então ele passou os conhecimentos técnicos que ele quer, a experiência, a vivência, e passa as competências comportamentais. Esse cidadão tem que ser extrovertido, tem que ser bom comunicador, ele vai falar com o cliente externo, com o cliente interno, e passa as competências também comportamentais que deseja para ali. Aí o RH vai traçar um perfil dessa vaga, o gestor valida esse perfil, aí a gente divulga não todo esse perfil nos sites, não todos no LinkedIn, você divulga lá. A gente precisa de engenheiro de produção, por alguns requisitos. Mas principalmente essas competências comportamentais que se espera, não são divulgadas junto com a vaga. Isso vai ser apreciado quando você chega lá na entrevista. Então você tem uma vaga no site, você aplicou para essa vaga, o seu perfil é compatível, o RH analisa isso, ok. Chama para a entrevista. Quando chegar na entrevista é que vai haver a aferição do seu perfil, se ele bate com as competências desejadas para aquela vaga que o gestor definiu lá na organização. Agora, como que a empresa avalia se o seu perfil é aderente àquelas competências desejadas pelo gestor? A gente faz uma técnica chamada entrevista por competências. O que é entrevista por competência? Com um psicólogo, mas qualquer pessoa pode fazer, não precisa ter uma formação específica em psicologia. Entrevista por competências nada mais é do que você conseguir relatar. Então o entrevistador vai chegar para você e falar o seguinte: fulano, por favor, me conta uma situação em que você teve um conflito no seu trabalho e de que forma você superou esse conflito. Então isso você já entendeu, ele quer saber como é a sua capacidade de lidar com o conflito, de que forma você lidou e superou esse conflito. Então a dica é o seguinte: identificou qual é a competência que está querendo falar ali, você vai ter que contar claramente uma situação, e tem que ser claro mesmo. Eu tive conflito quando eu trabalhei no projeto do método Scrum, era uma equipe de 5 pessoas, das quais eu tive uma questão com um colaborador de uma outra equipe, que eu precisava de uma informação, e a gente teve uma desavença.
como que você superou isso aqui? Sentei, chamei uma reunião, pedi para fazer um one-on-one com esse colaborador, coloquei o meu ponto de vista, ouvi atentamente a questão que ele teve, conseguimos chegar a um termo, fazer uma mediação e dali para frente a gente resolveu a situação na base do diálogo. Eu coloquei o meu ponto, ele colocou o ponto dele, nós nos entendemos, resolvemos a situação e finalizamos esse conflito de uma maneira inteligente. O resultado foi concluirmos o projeto Scrum, alcançamos tantos mil de resultado, isso foi bom para a empresa. Isso é entrevista por competência, você conseguir contar uma situação que você viveu, como você superou aquilo e qual foi o resultado alcançado. É só isso. Eu vejo as pessoas se embananarem de uma maneira absurda. Já vi vaga de contador da empresa. Você fala assim, você gosta de contabilidade? O cara fala, não gosto de contabilidade. Você acha que essa pessoa vai ser escolhida? Então, uma vaga para trabalhar na área de comunicação. Você trabalha bem em equipe? Eu prefiro trabalhar sozinho. Vaga para trabalhar em RH. Não gosto de trabalhar com pessoas. Eu já ouvi isso em entrevistas. Então, tem que estar muito atento, ligado e se lembrar dessa dica que eu passei. Entrevista por competência identificou a competência, conte a situação vivida detalhadamente, com calma, como que foi superada essa questão e qual foi o resultado alcançado. De preferência de uma maneira numérica, eu cheguei em tal situação, consegui tantos resultados, alcançamos isso. Isso é o que eu posso dar de dica para vocês aqui. Não vou me alongar muito, então gostaria de agradecer a professora, agradecer o tempo de vocês aqui e desejar uma boa aula. Fico aí à disposição, sempre que precisarem, estou aqui para conversar com vocês. Espero encontrá-los aí pessoalmente algum dia, tá bom? Tchau, pessoal.